Teria o mesmo OVNI perseguido a mim e a minha família em anos diferentes? Vamos ver? Tira os cabelos que caem. Vamos por aqui. Olá, Ana, me chamo Beltrana, tenho 55 anos, sou de São Paulo, capital, e há algum tempo venho acompanhando as histórias assombradas. O que mais gosto no canal é que, além das histórias de assombrações, espíritos, edites e coisas do gênero, muito se fala sobre OVNIs. Sim, o canal trata do assunto com seriedade e isso me encorajou a relatar esses fatos ocorridos no passado. Nesse relato não há nomes. Obrigada. Tá tudo certinho? Tá. Eu estava com 18 anos, ano de 1981. Eu já trabalhava havia 3 anos em uma empresa. Naquela época, a lei permitia trabalhar a partir dos 14 anos. Comecei com 15, sem nunca deixar de estudar no período da noite. Eu havia terminado de cursar o ensino médio no ano anterior, era o colegial naquela época. E pensava em fazer um daqueles cursinhos vestibulares, pré-vestibulares, acho que é isso, para entrar na faculdade de administração. Entretanto, a empresa onde eu trabalhava me ofereceu uma bolsa de estudos para um curso intensivo de inglês numa escola muito boa. Não havia como recusar, é claro. O curso duraria 6 meses, porque era intensivo, equivalente a 1 ano e meio do curso normal. Ou seja, ao final eu teria o certificado do estágio intermediário em inglês. O curso era de maio a novembro daquele ano, com aulas de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite, das 7 da noite até as 10 da noite. E muita lição de casa. Sem férias em julho, obviamente. Bons tempos aqueles que eu não tinha medo de estudar e andar sozinha em São Paulo à noite. Hoje, nem de carro me atrevo. Pois é, mas quem sabe isso muda agora, né? A escola ficava relativamente perto do meu trabalho, mas muito longe da minha casa. Para voltar para casa, havia uma boa caminhada até o ponto de ônibus. Muita espera por um ônibus e 2 possibilidades. Ou pegar o ônibus que me deixava a um quarteirão de casa. Mas tá tudo certo a musiquinha, gente? Deixa eu subir. Acho que tá certo, né? Tá me ouvindo? Tá beleza. Bom, ou pegar o ônibus que me deixava a um quarteirão de casa, mas demorava bastante para passar, ou pegar um ônibus que me deixava 4 quarteirões de subida até a minha casa, mas que passava com mais regularidade. Nos primeiros dias de aula, eu sofri para voltar para casa por conta dessa dificuldade com o ônibus. Mas depois de fazer algumas amizades na escola, eu descobri que um dos colegas morava perto da minha casa. E o melhor de tudo, ele tinha carro. Aí foi uma beleza. Mas a minha alegria durou pouco. Cerca de 2 meses depois do início das aulas, o colega que me dava carona quebrou o pé e ficou afastado tanto do trabalho quanto do inglês. Só me restava enfrentar a difícil jornada do ônibus, o que significava andar sozinha após as 10 da noite, ficar um tempão parada no ponto e enfrentar outra caminhada até o portão de casa. Sem outra opção, fui levando, até que em certo dia do mês de julho, o ônibus que me deixava mais próximo de casa simplesmente não passava. Depois de uma longa espera, eu fui obrigada a pegar o que me deixava mais longe. Desci do ônibus sozinha e assim que eu atravessei a rua, já em torno da meia-noite, eu me senti observada. E essa sensação era tão intensa, mas tão intensa, que eu comecei a ficar preocupada. Eu tinha certeza que alguém estava me observando para me assaltar ou coisa pior. Olhei para todos os lados tentando identificar onde estava a ameaça. Fazia um frio congelante naquela noite. Não havia ninguém na rua ou nas janelas das casas. Naquela parte do bairro não havia prédios. A sensação de estar sendo observada não passava, só piorava. E após olhar para todos os lugares ao redor e não encontrar nada, eu olhei para a única direção que ainda restava, para cima. E foi aí que eu tomei um tremendo de um susto.
bem na direção do topo da minha cabeça. Eu não sou boa em precisar alturas, mas digamos que de 90 a 100 metros acima da cabeça. Havia um objeto redondo e iluminado acompanhando os meus passos. Apesar do susto, eu pensei, é só um balão com lanterninhas vermelhas. E andei mais alguns passos, mas aquela sensação não passava. Algo dentro de mim dizia, olhe direito. Resolvi olhar para cima de novo, com mais atenção, e foi aí que percebi que o que eu estava vendo não era um balão e nem lanterninhas. Era um objeto redondo, com luzes vermelho-alaranjadas que giravam, como o giroflex das viaturas, só que um pouco mais devagar. O objeto era bem maior que um balão, e então me dei conta de que aquilo era um OVNI. Ana, essa constatação quase fez eu me borrar toda. Comecei a andar o mais rápido que eu podia e a cada passo que eu dava, ele me acompanhava, sempre se mantendo alinhado ao topo da minha cabeça. Eu tremia feito vara verde e mesmo assim tentava correr. Mas correr como? Se era só subida até a minha casa. Mesmo com todo o frio naquela noite, comecei a transpirar, tremer e em certo momento, exausta, encostei no muro de uma casa totalmente indefesa. Eu não conseguia gritar, a minha voz não saía. Eu nunca senti tanto medo na minha vida e resolvi rezar mentalmente pedindo a Deus para aquele objeto ir embora. Dei mais uma espiada para cima e vi que o objeto havia descido mais, estando agora a poucos metros acima do poste, sempre no topo da minha cabeça. Era maior que um carro e totalmente silencioso. Pude perceber que as luzes vermelho-alaranjadas giravam em torno de uma luz maior, que mudava do branco para o vermelho, na parte central do objeto. Não sei como era o restante do objeto. Do ângulo que eu via, não dava para ver as laterais, muito menos a parte superior. Naquela época, 1981, não se falava em drones ou LED. Aquilo era um OVNI e eu estava petrificada de medo. Mas inesperadamente, talvez até por conta de minhas orações, ele subiu bem rapidamente na vertical e ficou a uma boa distância de mim. Depois que ele subiu, eu tentei correr, mas as minhas condições físicas e emocionais não colaboravam muito. Faltavam ainda 2 quarteirões de subida até a minha casa, e foi quase sem fôlego que cheguei no meu portão, sem olhar para trás, até entrar no meu quintal. Quando olhei para o céu novamente, lá estava ele, passeando no horizonte com sua luz vermelha alaranjada inconfundível. Entrei em casa correndo e fui chamar minha mãe para ver. Eu contava a história toda esbaforida, ao mesmo tempo em que puxava as cobertas dela para tirá-la da cama e levá-la ao quintal. Ela levantou relutante e quando chegou ao quintal, tudo que ela via foi aquela luzinha vermelha no horizonte. Levei foi um puta de uma bronca por tê-la tirado da cama numa noite gelada para ver um balão no céu. Nas 2 noites seguintes ao fato, eu ainda vi aquele objeto passeando no céu de São Paulo enquanto eu esperava o ônibus à noite. As pessoas que estavam no ponto de ônibus também o viam, e assim como a minha mãe, deviam achar que era um balão. Mas eu sabia que não era. A cor era diferente, o brilho também. Só quem o viu de tão perto sabia o que era aquilo. A minha mãe se encarregou de contar a minha aventura para minha irmã, que era mais velha, casada e morava bem pertinho da minha casa. A minha irmã e meu cunhado não acreditaram em mim e fui ridicularizada por muito tempo. Meu namorado não acreditou em mim. Os amigos mais próximos também não. Eu virei motivo de chacota por todos os lados. Sendo assim, nunca mais contei nada para ninguém sobre o contato. Pensei, eu sei o que eu vi. Ninguém nunca vai poder mudar isso.
mas se os ETs quisessem me fazer algum mal, teriam tido a chance. Teriam tido toda a chance. E virei essa página na minha vida. Apesar do medo de ser perseguida novamente ao descer do ônibus, nada mais aconteceu. E eu também não fui besta de pegar o ônibus que me deixava mais longe. O colega que me dava carona após seu longo afastamento desistiu do curso. 10 anos se passaram. Estávamos agora em dezembro de 1991. Tá tudo certo aqui a gravação? Bom, acho que sim. 1991 agora. Era uma sexta-feira, mas não uma sexta qualquer. Era o dia do meu casamento. A essa altura da vida, com 28 anos, eu já havia terminado o inglês. Sim, eu fiz ainda outro intensivão de 6 meses no nível avançado, só que em outra filial da escola. Havia também me formado na faculdade, juntado um dinheiro e estava finalmente me casando. A minha irmã e o meu cunhado, que tanto me zoaram à época da aparição do OVNI, tinham agora 3 filhas pequenas e haviam se mudado para a região de São José do Rio Preto. Olha aqui, gente. Eles vieram a São Paulo só para o meu casamento e voltariam na mesma noite para casa, já que tinham um pequeno comércio na cidade deles e não tinham quem deixar tomando conta. E ó, que é longe, hein? E assim fizeram. Por volta das 10 da noite, se despediram de todos, entraram no carro, rumaram para a via Anhanguera e posteriormente pegaram a via Washington Luiz. E foi na Washington Luiz que as coisas começaram a ficar estranhas. Contam eles que a certa altura da viagem, avistaram um objeto luminoso voando relativamente baixo sobre a estrada. O objeto sumia e voltava. E eles começaram a ficar intrigados. Em certo momento, o objeto deu uma sobrevoada relativamente baixa em cima do carro e eles puderam reparar que era um objeto redondo e grande, com luzes giratórias na parte inferior. Quando pensaram que o objeto havia ido embora, o objeto deu outra sobrevoada daquelas sobre o carro e jogou um feixe de luz branca em cima deles. Misericórdia! Pá! Já me vem o filme Fogo no Céu na mente. Jogou uma luz branca em cima deles, que iluminou todo o carro. Nessa hora, o meu cunhado olhou em volta e não viu nenhum outro carro na estrada, em nenhum dos sentidos. Todos ficaram paralisados de medo. Meu cunhado parou o carro e uma das minhas sobrinhas chegou a vomitar de tanto medo. Depois de algum tempo, começaram a ver outros carros circulando e o objeto parecia ter ido embora. Seguiram viagem e até hoje não sabem direito o que aconteceu naquela noite e nem como demoraram 7 horas para chegar em casa. Porque o tempo de carro de lá até aqui, ou região, é cerca de 4 a 5 horas de carro. Para eles, o tempo em que o OVNI os infernizou teria durado só uns 15 minutos. Mas parece que não foi bem assim. Gente, será que eles foram abduzidos? Eu fiquei sabendo dessa história quando voltei da lua de mel. No fundo, me deu vontade de dizer: bem feito, seus filhos da mãe. Me ridicularizaram no passado e agora passaram pelo mesmo cagaço que eu. Mas eu não disse nada. Eu sabia o que era passar por aquilo. Confesso que fiquei muito chateada com a minha mãe e outras pessoas que acreditaram no relato deles e não no meu. Só porque eles tiveram um contato em grupo, eu tive o meu sozinha? Só por isso? Ou porque a minha irmã conta as coisas com muito mais dramaticidade? Eu não sei, mas eu fiquei chateada. Parece incrível o que eu vou contar agora. Eu falei dos anos 1981 e 1991. Mas em 2001, tivemos outro avistamento. É de 10 em 10 anos? É, Ana, parece encontro marcado a cada 10 anos. Nós estamos conversando por carta aqui, ó.
Ana, parece encontro marcado a cada 10 anos. Quando eu digo tivemos, é porque eu estava dirigindo pela Via Anhanguera e comigo estavam 2 das minhas 3 sobrinhas, agora mocinhas. A minha irmã e a sua família nessa época já haviam tornado a viver em São Paulo e morávamos todos perto uns dos outros novamente. E vínhamos voltando para São Paulo numa noite de semana que era ponte de feriado. Não me lembro se era segunda ou sexta, nem o que fomos fazer para os lados de Jundiaí naquele fim de tarde e começo de noite. Nem mesmo o motivo de irmos somente às 3, não lembro. O mais provável é termos saído para comer bobagens feitas de milho e pamonha na estrada. Afinal, tínhamos essa mania e a rodovia era pertinho de nossas casas. Bom, quase chegando a São Paulo, na altura do trevo do Pico do Jaraguá, uma de minhas sobrinhas avistou um objeto voando do lado direito do carro. Eu estava dirigindo e não consegui ver direito o que ela estava apontando. Eu só vi mesmo quando ele ultrapassou o carro, se mantendo do lado direito da estrada. As minhas sobrinhas disseram que era muito parecido com o objeto que as assustou em 1991. E eu também o achei parecido com aquele que vi em 81. O objeto ia voando baixo, sentido interior capital. E dessa vez eu consegui ver um detalhe: janelinhas iluminadas por toda sua volta. Era aquele típico disco voador das ilustrações. Naquele começo de noite, muita gente viu esse objeto. Muitos estavam parando o carro na estrada para observar melhor. O objeto voava tranquilamente, silencioso, e até que estava devagar, indiferente aos olhares embasbacados dos motoristas. Era lindo! Dessa vez, nenhuma de nós sentiu medo e o seguimos com o olhar até ele desaparecer de nossas vistas. Esse dia eu não tava passando por lá, né? Podia estar bem um dia na estrada lá para ver o fulano, mas não tava. Bom. Ana, antes que você me pergunte o que aconteceu em 2011, eu já respondo. Nada. Ninguém viu nada. Mas todos esses acontecimentos me tornaram uma pessoa aficionada por ufologia. Acompanho notícias, leio relatos, livros, assisto programas. Fui até conhecer o Giorgio Tsoukalos, do programa Alienígenas do Passado, quando ele veio ao Brasil. Muitas vezes tenho sonhos envolvendo OVNIs. E um dia ainda farei turismo ufológico. Vamos conosco para a Bolívia! Muito obrigada por ler meu relato e um beijo grande a você e a sua família. Muito obrigada por enviar o seu relato. Será que eles tinham algum tipo de acompanhamento? E esse lapso de tempo com a irmã, com a família, é muito estranho. Foram cerca de 2 horas de lapso de tempo aí, né? De São Paulo, a região de São José do Rio Preto, é esse tempo que eu falei. Leva de São Paulo umas 5 horas de viagem e demorou 7. O que aconteceu com essas 2 horas? Que eles não sabem. Agora, se você para comer no caminho, aí você pode gastar 1 hora a mais, né? Mas não mais do que isso, a não ser que você pare, você coma, você durma, você, né? Passeia por outras, mas 2 horas, será que eles foram? E será que você também não tenha sofrido alguma coisa que não se lembra enquanto ele estava em cima de você? Algum monitoramento? Não sei, porque de 10 em 10 anos certinho, é quase que um monitoramento. E aí depois, em 2001, do lado da estrada, mas aí só passou, não chegou a acompanhar o carro, nada, e outras pessoas também estavam vendo. Será que ele fez isso com várias pessoas por essas épocas, de 10 em 10 anos? Em 81 ele foi ali em você, foi em outro fulano, em outro Beltrano, em outro não sei o quê. Aí dali 10 anos ele voltou, pegou ali mais da mesma família, aqui, ali, e de novo na família do Ciclano, do Beltrano, não sei o quê. Aí em 2001, de novo apareceu ali por perto do Beltrano. Será que é uma amostragem, algo assim, de
alguma coisa assim, porque é muita coincidência. A mesma nave de 10 em 10 anos, 81, 91, 2001, na família. É isso, é o que eu penso. Eu acho que, na verdade, não é pra gente... O que eles... O ideal pra eles é que a gente não se lembre de absolutamente nada. Talvez o avistamento, mas nada além disso. Só que algumas pessoas acabam tendo uma lembrança, um flash, um sonho que fica recorrente. Aí você não sabe se é sonho, se é alguma coisa que você viveu, que aquilo é apagado da sua memória. Algumas pessoas não têm isso muito apagado da memória, o que eu acho que às vezes é meio que um erro. Sabe quando a anestesia não pega? Então, algumas pessoas, o apagar a memória não pega e elas se lembram, mas são pouquíssimas. Agora, imagina as pessoas que passaram por isso e não se lembram. E quantas já não avistaram coisas do tipo e não tem coragem de contar ou tem vergonha de contar, justamente porque era ridicularizado. Antigamente, eu acho que mais ainda. Hoje, com internet, com essas coisas, eu acho que é mais fácil a gente se abrir e contar, ainda mais com anonimato, né? Mas eu acho que tem muita gente que passou e passa por isso. Mandem os seus relatos, a gente não fala nome, nada, a gente só quer contar a história.